Olá, pessoal. Nós estamos aqui em mais um podcast da R122. Estou aqui com as meninas Patrícia Schwint, Graziela Teixeira e Juliana de Lacerda Camargo. Para a gente tem sido um prazer e eu tenho aprendido bastante com vocês. E discutindo sobre temas, sou líder e agora a gente já falou um pouco de planejamento no e-book da Patrícia, que ficou disponível também para você aí, um grupo de relacionamento e comunicação que a Grazi tem desenvolvido, chamado Empower You, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre autoliderança. Nós vamos falar sobre valores e propósitos. Mas antes disso, né, Paty, a gente tem uma aniversariante aqui, eu acho que ela que vai nos ajudar a desenvolver esse tema. E não é todo dia que as pessoas fazem aniversário, então a gente quer dar os nossos parabéns à Juliana. A Grazi, né? Tipo, Não é a Grazi, não, é tu mesmo. É, o meu vai chegar daqui a pouco. Hoje é o seu. Hoje é o meu. É claro, esse programa está sendo gravado e você não sabe o dia, nem a hora, né? Quando é realmente o aniversário da Ju, mas é em outubro. Tudo isso eu vou deixar bem aberto para todos. Pois é, Marcos, e não podia ser em dia melhor, né, o aniversário, porque essa questão de valores e propósitos, uma das pessoas que mais me inspiram a isso é a Ju, né? Então, por isso que a gente estava conectando aqui também o tema, porque a gente fala muito de ensinar, né, sobre isso e a importância para a produtividade, mas para a qualidade de vida de um modo geral e para viver uma vida com sentido. E eu vejo que a Ju, ela é alguém que ensina não só em termos de conceito, mas de escolhas mesmo, né? A gente está perto dela, daqui a pouco ela vai ficar constrangida, que eu já conheço, ela vai falar, para! Vou fechar a câmera. É o viver, né? Desde... Fecha a câmera. O viver com base nisso, né? Desde todas as escolhas, desde que eu a conheço, assim, de escolhas profissionais, escolhas de vida sendo vividas com base em propósitos e valores. Então, não sei, você é o mediador aqui, mas eu já... O Marcos está brincando com a mediação, inclusive, ele está brincando de fixar a gente. Para de brincar aí, Pê. Não, tá tudo bem. Eu quero só colocar as pessoas nos seus devidos lugares. E hoje é seu dia. Hoje você vai ter que falar bastante para a gente ter certeza que esse assunto vai ser bem explorado e bem entendido pelas pessoas, né? A gente tem o maior prazer de sempre passar esse tema de liderança, porque é o nosso negócio, né? A gente desenvolve líderes e, com certeza, Ju, você inspira muitas pessoas e eu queria já colocar logo de cara, assim, o que, se há um grau de importância, o que é mais importante? São os valores ou são os propósitos? Uau, essa pergunta... Colocar logo no fogo. Eu queria dar até um passinho para trás, porque por que a gente resolveu fazer esse podcast? No último a gente estava falando sobre o Empower You, e a gente estava falando muito sobre essa questão da autoliderança, que é o primeiro nível da liderança, né? E esse é um tema gigante, na verdade, né? A gente vai falar sobre vários temas gigantes e a gente acredita do fundo do nosso coração que quanto melhor líder você for de si mesmo, melhor líder você é de todo o resto. E falar de valores e propósito para mim, desculpa, pessoal, na verdade, tem a ver com experiência de vida. Então, eu posso dar um testemunho pessoal, então, já que é pra gente ser genuíno aqui? Vamos lá. Eu, na verdade, acho que até 18 anos, assim, a minha vida ela foi muito buscando a minha identidade fora de mim, né? Então, eu estava sempre buscando afirmação externa, estava sempre buscando que as pessoas me dissessem quem eu era, do que eu era capaz, o que eu tinha para entregar e etc. E aquilo era muito ruim. E aconteceu na minha vida, né? A minha família ela perdeu os seus recursos, era uma família tradicional que perdeu os seus recursos e eu cresci num meio que financeiramente eu já não pertencia mais. E aquilo me trouxe muita crise de identidade, porque eu não podia fazer as mesmas coisas, não podia ter as mesmas coisas, não podia, enfim, e lógico, né, para uma criança, por mais que essas coisas possam parecer fúteis, para uma criança isso impacta muito, né? Quem sou eu? Qual é o meu lugar? Por que eu não posso o que o outro pode? Por que eu sou tratada de um jeito diferente? Por que eu... Né? E eu acho que isso, inclusive, criou muitas formas de sobrevivência em mim
E uma delas era isso, de buscar constante afirmação externa. Então, eu estava o tempo inteiro buscando essa minha... E aí, essa falta de consciência de quem eu era, do que eu tinha, isso me fez, até pela sobrevivência, né, por buscar esse lugar de aceitação e de pertencimento, eu acho que eu fiz muitas coisas erradas, assim, sabe? Buscando essa... Então, muitas vezes eu reagia, muitas vezes eu era agressiva, muitas vezes eu me retirava, muitas vezes isso tanto no aspecto pessoal como profissional. Então, acho que durante muito tempo eu ficava voltando um pouco para aquela história, né, que eu nem me lembro se a gente já falou aqui no podcast, mas para mim isso é um conceito brilhante, assim, é um daqueles que a gente simplifica coisas complexas, que é a história do iceberg, né? O que eu penso define como eu me sinto, que define como eu ajo. E por eu não ter desculpa, esse senso de identidade claro, eu acabava... Esse meu iceberg, ele era muito disfuncional. Então, a minha forma de me relacionar com as pessoas, a minha forma de reagir, a minha forma de tomar decisão, era sempre muito com base no que eu estava sentindo, com base no meu senso de sobrevivência, com base... E aí, quando eu comecei a me conhecer de verdade, acho que teve duas coisas assim que para mim foram marcos muito fundamentais. Um foi a minha fé, né? Então, consolidar a minha fé em Deus. E a outra coisa foi eu entender quem eu era do ponto de vista de valores e propósitos. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a dirigir a minha vida desses lugares, né? Hoje se usa tanto assim, do lugares, não sei o que. Então, desses lugares de valores e de propósito, eu comecei a orientar a minha vida. E aí, cara, tudo mudou. Tudo mudou. Tanto quando eu erro, quando eu acerto, parece que eu consigo gerenciar a minha vida com muito mais clareza, parece que a minha comunicação tem mais clareza, as minhas atitudes são mais coerentes. Eu, inclusive, quando eu erro, eu tenho a clareza que, em geral, são erros honestos, de que eu estava tentando fazer a coisa certa, e aí isso faz com que eu me puna menos, né, e busque mais o aprendizado em cima daquilo. E aí, acho que voltando para a tua pergunta, que foi qual a diferença, o que é mais importante, valores ou propósito, eu acho que são coisas complementares e que passam meio que pelo mesmo lugar. Uhum. Na verdade, quando você for falar sobre valores e propósito, eu lembro quando Paty e eu começamos a trabalhar juntas, a Paty, até por vir de uma linha acadêmica, científica, ela tinha muito essa busca da precisão, né, dos termos, lembra, Paty, da gente procurar, isso aqui? E a gente descobriu juntas naquele momento, e depois veio a Gra, que já tinha isso tão amadurecido, que, na verdade, no nosso universo, nesse universo de desenvolvimento, de autoconhecimento, os termos eles não são absolutos, né? Então, existem pessoas que vão definir propósito e valores de um jeito, a gente tem a nossa definição e a nossa visão a respeito disso. Propósito... Ju, desculpa te interromper. Imagina. Aqui, mas as pessoas, elas são diferentes, né? Cada um vai ter uma experiência, cada um tem um ponto de partida, você colocou os seus aí, e é claro que quando a pessoa descobre que os seus valores não estão tão alinhados com seus propósitos, como você colocou aqui, isso começa a definir e ajudar essa pessoa. E o meu ponto aqui é como que, a partir de experiências diferentes, sendo pessoas diferentes, com personalidades, cada um tem a sua, né? Como que a pessoa consegue chegar nesse entendimento básico para então desenvolver um pouco disso que você está colocando? Eu acho que tem conceitos e ferramentas para se entender isso, né? Então, talvez até a gente possa falar aqui, até nós três, um pouco para parar de falar sozinha agora, a gente falar um pouco dos conceitos, de como a gente vê propósitos e valores, e depois até as meninas podem me ajudar aqui com ferramentas, né? Ferramentas, eventualmente, que a gente tem, que possam ajudar. Vocês querem falar alguma coisa antes, meninas? Não, acho que pode ir nessa linha. Para mim, você ia até começar a definir, né? Trazer definições, aí tem algumas coisas que vão passando aí, eu entro. Ótimo, ótimo. Gra. Ô, Gra. Pode ir também, eu também estou com algumas coisas aqui, mas você quer puxar?
Não, fala aí. Vocês estão, senão o Vocês povo estão vai muito pegar. inibidas hoje, vocês estão querendo assistir, né? Hoje a gente quer aprender mais aqui com a Ju. É. Não, eu acho que quando você fala em conceito, uma coisa que me marcou muito o entendimento e me ajudou, quando eu comecei a pensar mais sobre os valores que eu queria escolher, que iam nortear minha vida, é entender que valores têm a ver com a marca que a gente quer deixar no mundo, né? Tem a ver com a marca, muitas vezes, que a gente já deixa, aquilo que as pessoas falam sobre a gente, né? A gente fala muito isso aqui. E a partir do momento que eu paro para pensar nisso, poxa, que marca eu quero deixar, né? Que legado eu quero deixar? Isso muda completamente as minhas escolhas, a maneira como eu vou reagir às situações, como a Ju disse, e a gente começa a encontrar sentido de fato, né? E porque, de outra forma, a gente vai vivendo uma vida acelerada, no automático, tentando viver, cumprir as coisas muitas vezes por necessidade, obrigação. E aí aquela história, eu não cheguei lá ainda, mas que a gente ouve muito falar, né? Que à medida que a gente vai amadurecendo, ficando mais velho, a gente vai parando para pensar o que realmente valeu a pena. E quando a gente tem a oportunidade de parar para pensar sobre isso quanto antes, a gente sim consegue construir uma vida que faz sentido e que tem significado, né? Ao invés de parar para pensar nisso só quando o tempo está acabando, vamos dizer assim. E faz toda a diferença, né? Porque aí sim vale a pena acordar, se esforçar, vale a pena se dedicar, vale a pena pagar um preço mais alto, porque você definiu aquilo que quem você quer ser e o que de fato você quer construir. Então, acho que muda completamente, né? Tanto a nossa forma de gerenciar as coisas, quanto a nossa forma também de promover, de ajudar as pessoas, já que aqui, né, a gente tem como missão capacitar e desenvolver pessoas, é uma missão de vida para a gente. E é até interessante pensar nisso, né? Por que é uma missão de vida isso para a gente? Porque tem a ver com os nossos valores, porque é um propósito de vida pessoal nosso, individual e ao mesmo tempo coletivo. Então, a gente passa, né, nesse sentido, eu acredito que o trabalho, ele não é ruim, ele não dá trabalho, né? Como dizem por aí, quando você descobriu o seu propósito, você nunca mais vai trabalhar. Não concordo muito com essa definição, né? Que a gente trabalha pra caramba. Longe da realidade. Mas o trabalho, ele se torna prazeroso, edificante, porque ele passa a fazer sentido, né? Então, tem um porquê, né? Exatamente. Então, aquela coisa, a gente cansa, às vezes dá preguiça, às vezes a gente fica, sei lá, tem as frustrações, tem as dificuldades. Tem um bad hair day, sabe aquele bad hair day? Claro que tem, né? Sempre tem. Mas no final vale a pena, porque é aquele senso de eu estou construindo algo que vai fazer a diferença por onde eu passar nessa terra, né? E acho que faz parte da nossa essência. No fundo, todo mundo tem esse desejo, né, de ter construído uma vida com significado. Boa. Até antes da Paty falar, ou da Ju, a gente faz um assessment, né, uma avaliação que envolve a identificação dos valores da pessoa. E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não se preocupa com seus valores e no final de alguns anos ela se depara com uma frustração, com algo que não estava nos seus planos, exatamente porque ela não alinhou, ela não conseguiu colocar esse equilíbrio entre na carreira dela, né, da personalidade, dos valores, dos interesses, e isso afeta, eventualmente, o resultado daquilo que a pessoa busca no seu dia a dia, né? E é muito importante, é legal a gente falar sobre valores e sobre propósitos, mas com esse entendimento de que esse equilíbrio precisa existir, porque senão você não vai conseguir seguir adiante. Eu dou até um exemplo sempre de um tenista, né? O tenista, ele pode ser ter uma carreira de muito sucesso, né? Porque ele pode ter habilidade, ele pode gostar daquilo, mas se é uma pessoa que é totalmente voltada à família, ele tem que avaliar isso. Será que a família vai viajar com ele o tempo inteiro? Como ele consegue ajustar isso? A gente olha alguns jogadores, né? O Federer é um exemplo de que manteve a sua família, né, durante todo o tempo, viajando como ele viajava, mas aquilo foi colocado dentro de um equilíbrio que fez com que ele pudesse ajustar não somente a sua vida profissional e a sua carreira de muito sucesso, mas também uma família.
né? Então, tem pessoas que, se você não tiver preparado para isso, vai apanhar, né? Eu imagino, pelo menos. Quando a gente fala sobre, para mim, assim, voltando até um pouquinho na definição, né? Valores é como a gente quer viver, e o propósito, assim, é o farol, é o legado, né? É aquilo que a gente vai deixar para a posteridade. Assim, de novo, não é um conceito rígido, né? Acho que, inclusive, tem pessoas que misturam, chamam propósito, a gente fala sobre um propósito e missão, a mesma coisa. Eu sei que existem outros estudiosos que falam sobre propósito e missão, coisas separadas. Para a gente, missão e propósito são sinônimos. E o valor é meio que o como você vai imprimir essas marcas, né? Para mim, essa coisa de valores, eu até, poxa vida, a primeira vez que eu tive acesso a um modelo aí, né, que talvez é uma ferramenta até para descobrir os nossos valores e as nossas necessidades, me caiu uma ficha. Porque assim, normalmente, como é que a gente se comporta? A gente tende a ficar irritado quando outras pessoas não atendem os nossos valores. A gente tende a ficar frustrado quando as pessoas não atendem. A gente fala, porque ele feriu os meus valores, ele não me reconheceu, ele me expôs, ele feriu os meus valores. E normalmente, quando a gente vê uma pessoa falando assim, ela tende a devolver de um jeito que não é coerente com os valores dela. Então, por exemplo, é o cara cujo valor é reconhecimento. Aí ele entra numa reunião e alguém, não reconhece. Aí ele vai lá, fica tão irritado que ele devolve na mesma moeda. Ou o cara que... Respeito, valor meu é o respeito. Aí entra numa interação, se sente desrespeitado, o que ele faz? Devolve desrespeitando, porque afinal de contas, não, né? Eu não vou deixar isso passar barato, não vou deixar isso passar, como é que fala? Não vou deixar barato nisso. E aí esse modelo, ele oferece o seguinte, ele fala que, por um lado, as pessoas têm os seus valores, por outro lado, elas têm as suas necessidades. E aí você quebra esse conceito desse valor grande em dois lados. Valores deveriam ser pontos que a gente olha como aquilo que a gente quer nutrir na vida. São as marcas que os norteadores para os nossos comportamentos diariamente. Como que eu vou me comportar? Se o respeito é um valor meu, eu vou respeitar, independentemente do que eu recebo de volta. Então, o valor é algo que eu vou nutrir, algo que eu vou alimentar, algo que eu vou plantar. As necessidades, por outro lado, são sensibilidades que eu tenho. E, geralmente, quando elas não são atendidas, eu tendo a ficar frustrado, irritado, tendo a não saber me gerenciar tão bem. Quando a gente começa a entender isso, pode até ser que a gente encontre valores e necessidades com o mesmo conceito. Pode ser que tanto respeitar seja um valor meu, como ser respeitado seja uma necessidade. O que é importante é eu ter esse autoconhecimento para que eu possa entender quais são os meus gatilhos, quando que vão pisar no meu calo, quando que eu vou ficar chateado, frustrado, irritado, e para que eu possa escolher melhor como responder. Não é um movimento fácil, é um movimento que depende de autoconhecimento e de autogestão, de escolha constante, é um treino. Né? Você aprender a detectar, me pegou alguma coisa, estou notando que eu estou frustrado, estou notando que eu estou irritado, putz, o que me pegou? Dar nome para isso e escolher como você vai responder não é simples, é um treino por si só. Mas começa a fazer toda a diferença, porque você começa a ter onde se apoiar. Normalmente as pessoas falam assim, quando eu ficar irritada eu vou contar até 10. Contar até 10 ajuda e ajuda muito, ajuda o cérebro a dar uma relaxada. Tem gente que, às vezes a pessoa fala, né, tem situações que eu preciso contar até 1000, e é bem isso mesmo, né, tem situações em que eu preciso dormir em cima do problema para me acalmar, e tudo isso é muito verdade, mas se eu tiver clareza dos meus valores para escolher como eu vou responder, isso me ajuda a encurtar esse ciclo de resposta e me ajuda a ser muito mais eficiente e inteligente na resposta, inclusive pensando numa construção de médio e longo prazo, e não simplesmente uma resposta pontual. Aliás, tem uma coisa muito importante nessa questão de valores, que é, às vezes a gente é capaz de destruir uma relação super importante para a gente por conta de uma necessidade que não foi atendida e porque a gente não sabe fazer esse fluxo de autogestão.
Então, imagina só, se eu, aqui, outro dia, estava conversando aqui com uma das meninas, e a gente estava conversando sobre negócio de cliente, etc. E era um tema difícil para se falar, né, normalmente, e aí, um valor nosso aqui é o valor de generosidade, é o valor de nutrição, valor de amizade, valor de estar junto, independentemente de qualquer coisa. Numa hora como essa, se eu não lembro dos meus valores para responder à situação, a sensibilidade da situação pode me fazer perder a confiança, a profundidade que eu tenho aqui com as meninas. E eu me lembro que o meu áudio conversando foi: o dia que a gente discutir por causa de cliente é porque tem algo muito errado, né? Tem algo muito, muito errado, porque essas não somos nós. Os nossos valores são, nossa relação está acima de qualquer coisa dessas, não tem negociação. Os nossos valores, você fala, né, Marcos, sobre a mão fechada e a mão aberta, que é aquela história, tem coisa que é inegociável, os nossos valores são inegociáveis, mas são inegociáveis quando eu os gero. São meus os valores, sou eu que sou guardiã deles. Eu não posso exigir que você seja guardião de um valor que é meu. Sou eu que vou nutrir esse valor. E sou eu que tenho que buscar essa gestão, né? Então, isso é super importante. Para mim, isso foi um divisor de águas. Inclusive porque, mesmo quando eu erro numa tomada de decisão, mesmo quando eu erro numa reação que eu tive, pelo menos eu sei por que eu fiz. Eu sei o que eu estava buscando nutrir, o que eu estava buscando construir. E se der errado, foi um erro honesto. E aí existe muito mais chance, inclusive, de eu pedir desculpa. Falar, cara, me desculpa, eu estava tentando ir por esse lado, não consegui. Inclusive também, quando a gente entende essa questão de valores e necessidades, e uma necessidade ela nos pega, fica também mais fácil da gente dizer, cara, me perdoa. Porque tem algo que eu não lido bem, tem um gatilho que é meu, que eu não lido bem, e eu não soube responder da forma que eu queria. Então me desculpa, né? Fica muito mais fácil. E aí você cuida das relações, você cuida das construções, você cuida das estruturas, você cuida do longo prazo. Então isso é só para falar de valores, gente, não entrei nem em propósito ainda. Mas sabe o que é interessante? Eu tenho uma... Assim, eu busquei desenvolver isso, porque eu ouvi uma frase uma vez, a frase era em inglês, I make no decision out of anxiety. Eu não tomo decisões pela ansiedade, né? Só que quando a gente fala de valor, muitas vezes as pessoas vêm até você na ansiedade. Né? Nos colocam pilha. E uma coisa exatamente, uma coisa é eu buscar lidar isso com a minha ansiedade, segundo os meus valores. A outra é eu saber lidar com a pessoa, para talvez até ajudá-la a entender e resolver o seu próprio problema na ansiedade dela. Ela não vive essa frase, talvez, ou vive melhor, não sei, mas a questão é que daí entra não só em valor, né, Paty, não entra só no propósito, mas entra também numa questão de desenvolvimento da própria personalidade da pessoa. Em outras habilidades, né, de interação, de lidar com conflitos, mas é o que as meninas falaram também, de que é como que se o primeiro passo é, de fato, estar muito consciente, né? Qual que é o meu valor? O que eu quero gerar no mundo? Que marca eu quero deixar? A gente sempre está deixando a nossa marca, e é difícil, né? Porque tem situações que nos colocam... Você fala, olha, vai lá. E eu ia falar uma coisa que é muito complementar ao que as meninas já trouxeram, que é assim, pensando em como, eu não sei quais são os meus valores, eu não sei quais meus propósitos e tal. Acho que sempre a gente precisa pensar, eu gosto muito de pensar em filosofia de vida, né? Qual que é a sua filosofia de vida? Qual é o sistema de crenças, o sistema que você pensa sobre o mundo? O que a gente está fazendo aqui? E aí, por exemplo, né? Quando a gente olha porque a gente que é cristão, a gente tem um sistema de valores e de propósitos pautados no que a gente aprendeu de Deus, né? E desses valores que a gente busca seguir com base nisso. Então, cada pessoa pode ir conhecendo, né? Se lançar ao mundo, se lançar experiências e ver o que existe de respostas para o porquê estamos aqui, né? E o que a gente tem como missão. Até ontem eu estava na igreja e o pastor falou, né? Por exemplo, quem vive o reino de Deus, a grandeza é servir. Então, aqui a gente tem um valor, né? O valor do serviço, o valor de reconhecer as pessoas como importantes. Então,
a gente vai aprendendo em determinados lugares, ou filosofias mesmo, ou religiões, aquilo que a gente quer trazer para a gente. Aí, por exemplo, um valor para mim é minha família, né? Isso é o que eu quero priorizar, é importante, e aí como você falou, né, Marcos, do exemplo lá do jogador, como que eu vou fazer para que esse valor se torne uma ação, né? Porque senão, muitas vezes, a gente tem um valor, mas a gente não vê ele acontecendo na prática, então não está fazendo sentido, né? E é aí, legal isso que você está falando, Paty, desculpa, até porque às vezes a pessoa está tão focada em atender essa necessidade que ela acaba deixando de construir uma coisa mais de longo prazo, e quando ela olha para trás, ela fala, cara, vivi pela sobrevivência, não vivi pela construção, né? Sim, sim. E é também aquela história conectando com o propósito, né? As pessoas falam, eu não sei qual que é meu propósito. Fica uma coisa abstrata, tal. Tipo, às vezes o propósito de você pode ser gerar propósitos e viver com seus valores onde você está, fazendo a diferença. E aí, claro, encontrando caminhos ali de trabalho ou de ações sociais que você possa fazer uma diferença maior por meio de algum trabalho em si. Mas a gente pode fazer a diferença agindo, né, conforme esses valores, onde a gente estiver também. Eu lembro uma vez que eu trabalhei com uma pessoa, eu vi que você vai falar isso, mas só para finalizar, tinha uma pessoa que ela veio, ela queria pensar na carreira, pensar em mudanças, porque ela não estava atuando, ela queria saber o propósito e tal. E aí, num processo de reflexão, ela mudou. O rosto dela falou, quer saber? Eu tô onde é para eu estar, eu faço aquilo que tem a ver comigo, sim, só que eu vou mudar o jeito que eu faço isso, né? E aí ela definiu como uma missão dela ali, que ela traria mais leveza, ela traria mais sorriso, ela traria mais um trabalho com mais sentido e geraria isso no ambiente de trabalho. E, gente, mudou completamente para ela. Ela continua, né, buscando, e eu acho que a gente precisa sempre estar consciente. Qual que é o meu propósito? Para onde eu devo ir? O que traz essa consciência, né, da autoliderança, de tomar de decisão na carreira e na vida, mas, ao mesmo tempo, enquanto você não tem grandes respostas, seja nessa geração dos valores do que você quer viver ali. Desculpa, quer falar, Gra? Não, só complementar também. Eu sei que não vai dar tempo da gente falar muito de propósito, mas é libertador, por exemplo, quando a gente entende, porque às vezes a gente associa descobrir o propósito com descobrir algo muito grande, único e principal, né? Específico, então, né? Aí a gente olha para essas pessoas que já fazem, às vezes, coisas muito grandes e a gente fala, nossa, eu não tenho nenhum propósito porque eu não estou nesse lugar, eu não consigo gerar nada grande. E não é verdade, né? Porque a gente pode ter muitos propósitos, porque tem a ver com isso. Quando eu sei quem eu sou, os meus valores, eu posso atuar nos papéis que eu desempenho com propósito. Né? Então, o propósito tem muito mais a ver com a finalidade, o porquê do que eu tô fazendo aquilo, e é libertador, porque, né, a partir desse momento eu entendo que eu posso cumprir vários propósitos em vários lugares, e isso pode mudar também dependendo do momento da minha vida. Né? Eu posso contribuir com coisas significativas, porque propósito também tem a ver com isso. Né? Tem a ver com descobrir algo maior do que você, mas sabendo que você vai realizar por meio daquilo que você tem, por meio de quem você é, independente do cenário, né, do contexto e da grandeza disso. Então, eu acho até um pouco cruel esse negócio que você falou, Gra, do que o mundo tem feito com esse conceito de propósito, né? O que eu nasci para fazer, o que eu nasci para ser até o resto da minha vida, eu acho isso cruel. Também porque assim, cara, algumas pessoas talvez encontrem especificamente isso, outras não, né? E é exatamente o que você falou, assim, mas agora, o que eu vou ter deixado, qual o legado que eu deixei em tudo que eu fiz? Qual é a marca que eu deixei em tudo que eu fiz? Né? Porque nem sempre, inclusive pessoas que talvez, alguns de nós talvez tenham a possibilidade de escolher na vida, outros não vão ter como escolher. E aí essas pessoas então não têm propósito? Tá errado isso, né? Sim, essas pessoas vão poder deixar uma marca, um legado, onde quer que elas estejam, façam elas o que fizerem, né? E daria até para a gente pensar, né? O que é conceito de grandeza? O que é grandeza para cada um? Ontem, só complementando rapidinho, a gente compartilhava também a história, né? Uma história bíblica, porque a gente estava lá também no contexto cristão,
e falávamos da avó e da mãe de um personagem que teve uma importância significativa na Bíblia, que foi Timóteo, mas não necessariamente a mãe e a avó dele tiveram no sentido, né, quando a gente pensa como sociedade, como grandeza, nesse sentido de ficar famoso, ficar conhecido, mas elas tiveram uma importância, um propósito fundamental, né, por causa da fé delas. Ele chegou aonde chegou. Então, foi o legado que deixaram, né? Exato. Mesmo no anonimato, elas cumpriram um propósito extremamente significativo, que foi ter gerado uma pessoa que é importante referência para a gente até hoje. Quer dizer, se elas não tivessem entendido isso, talvez isso não tivesse acontecido. Boa. Então, queria isso deixar também essa reflexão. Eu quero aqui discordar de vocês, achando que a gente só falou de valores. Não, nós falamos, eu acredito que a gente falou muito de propósito também. Imagino talvez a gente não tenha falado como chegar nisso, né? Exatamente. Mas com certeza a gente falou sobre o que é, né? Mesmo porque nós não temos todas as respostas, né? E a gente está aqui debatendo e falando de coisas que nós já temos descoberto, graças a Deus. E tem muito a ver com autoliderança, né? Exatamente. Agora, eu creio, e esse é um entendimento meu, assim, quanto mais você descobre os seus valores e você quer colocá-los em ação, como a gente falou aqui, você sai do seu mundo, né? Existem pessoas que vivem dentro do mundo delas, fazem tudo ao redor de outras pessoas, mas só pensam nelas, naquilo que vai acontecer, naquilo que pode acontecer, e perdem em descobrir que quando elas se abrem e elas buscam essa empatia e o que as outras pessoas podem aprender com elas também, né? Daí sim a pessoa começa a descobrir um pouco mais o seu propósito, né? Porque senão fica ali dentro, fechadinho, e ela não vai se divertir. Tem pessoas que nascem, trabalham e morrem para comer, outros para correr, outros para trabalhar. Então, como que você vai fazer com que isso chegue a um equilíbrio de vida onde você faz parte de uma sociedade, de uma assembleia de pessoas que se reúnem e se contribuem para que todas elas, ou pelo menos aquelas que estão ao seu redor, possam ser melhores, né? Então, acho que a gente tem que cada vez descobrir um pouco mais disso. Bom, nós estamos aqui com o nosso tempo avançado. Eu não sei se é avançado, né? Bolsonaro faz podcast de 4 horas e 6 horas e a gente já quer parar aqui um pouquinho. Falou 25 minutos que tem que parar, não tem que parar, mas a gente está, é claro, isso é uma proposta nossa, né? Para dar tempo da pessoa, às vezes, sair de casa, escutar um podcast, chegar no seu trabalho e ter aprendido alguma coisa. Mas eu vou pedir para vocês deixarem aí os seus tweets antes de terminarmos. Eu vou deixar um tweet. Acho que eu sempre penso assim, em propósito, se a gente for simplificar, meio que como, imagina só que uma jarra serve para a gente colocar líquido, um prato serve para a gente colocar sólido, por isso que eles têm formatos diferentes, e por isso que eles se comportam de jeitos diferentes. Não dá para a gente querer ter os mesmos valores e propósitos, a gente tem que encontrar os nossos próprios, para que a gente seja pleno naquela função, para que a gente cumpra aquilo que a gente foi criado para cumprir. Então, esse é o meu tweet. Meninas, Paty. Bom, acho que eu diria, concentre-se em encontrar a essência, e isso é processo, é caminhar, tá em conexão, né, com você, conexão com o externo, né, e com aquilo que você acredita. Então, acho que é isso. Não consegui definir tão mas é um pouco disso. Tweet. Dá vontade de falar um monte de coisa. É um tema muito grande, né, gente? É um tema grande e profundo, né? Exato. Eu também acho que eu deixaria, tipo, um call to action. Pare agora, né? Defina isso como uma prioridade na sua vida, né? Investir em buscar, entender quais são os seus valores, vai fazer toda a diferença, vai valer muito a pena. Pare de exigir dos outros, seja os seus valores. Posso dar mais um tweet? Seja quem você deseja ser no mundo. Eu posso dar mais um tweet? Pode, é seu aniversário, você pode falar o que você quiser, vai. Para mim, a questão de valores, sabe quando a gente vê esses filmes que tem os super-heróis e que a gente, cara, admira esses super-heróis no último? O cara morre
tipo, maltratam ele e ele é fiel àquilo que ele acredita até o fim. Essa, para mim, é a alegoria máxima, sabe? Da gente viver os nossos valores. E, assim, a gente está num tempo em que a gente exige tanto dos outros, né? Tanto dos outros que eles respeitem os nossos valores, mas o quanto a gente está sendo os nossos valores nessa terra. Então, sejamos nós os heróis que a gente quer ver, né? Acho que é meio que isso. Esse tweet ficou bom aí. Parabéns. Bom, parabéns pelo seu aniversário. Eu estou aqui num grupo privilegiado de pessoas que não param de desejar a você, Ju, parabéns pela pessoa incrível que você pela amiga, pela alegria, por muitas coisas que você proporciona às pessoas. E esse é o nosso desejo para você. Que você tenha aí, aproveite bem o seu dia, o seu maridão, seus amigos e tudo que você tem. Fica a dica. Fica a dica. Hashtag fica a dica, é boa. Um abraço para vocês, viu? Valeu. Obrigada, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau.